tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de cinema, mais especificamente de filmes de terror. Antes que você saia desse vídeo porque você não gosta de filmes de terror, calma um pouquinho, porque eu também pensava que não gostava de filmes de terror, mas eu descobri que na verdade o que eu não gosto é de jump scare, aquele susto que pula na sua cara no meio da cena, e calma que eu já garanto que esse vídeo não vai ter nenhum jump scare, tá? Porque eu não faria isso com vocês, eu odeio essa tática, e eu vou falar mais sobre ela, de como ela funciona aqui mais pra frente nesse vídeo, mas eu pensei em fazer esse vídeo com recomendações de obras, de filmes de terror, de horror, que não dependam de jump scares, que eles não tenham foco nisso. Pode até ser que esses filmes tenham um ou outro susto, mas uma coisa bem mais rara, não é o foco do filme toda hora uma coisa pulando na sua cara. O medo desses filmes vem de outros elementos, e elementos bem interessantes, que são o que eu vou focar nesse vídeo. E o vídeo de hoje tem um patrocinador, que é o Telecine, que sempre tá aqui no canal como parceiro, e dessa vez tem uma novidade maravilhosa pra quem é fã de filme de terror. O Telecine tá adicionando no seu catálogo 4 filmes do gênero que são de arrepiar. Olha só, tem Não Olhe, do genial Jordan Peele, inclusive quero fazer um vídeo do Jordan Peele aqui no canal em breve. Tem o tenebroso O Telefone Preto, o sinistro Sorria e o visceral e assustador A Lenda de Candyman, da Nia da Costa. E esses já são 4 filmaços, mas se você quiser ainda mais, relaxa que o Telecine cuida de tudo. São mais de 100 filmes de terror no catálogo, de vários subgêneros e pra todos os gostos. Tem desde filmes mais recentes até grandes clássicos, tipo O Bebê de Rosemary. Tem várias opções pra você passar um baita final de semana regado a medo e pipoca. Então não perde tempo e clica no link aqui na descrição pra conferir esse catálogo cheio de histórias inesquecíveis. Bora pro vídeo? Como eu falei no começo do vídeo, eu achava que eu não gostava de filmes de terror porque eu cresci nos anos 2000, gente. Nos anos 2000, basicamente tudo que aparecia de terror no cinema mainstream era cheio de jumpscare, era cheio de coisa pulando na sua cara, e eu cresci achando que eu não gostava de filmes de terror. Mas eu acabei descobrindo que, na verdade, o que eu não gostava era do jumpscare em si, e que dentro do terror você tem um monte de subgêneros, você tem um monte de tipos de filmes pra realmente todos os gostos. E eu acho importante pra gente começar a definir aqui o que é um jump scare, porque não é todo mundo que sabe. Ele vem da junção de 2 palavras em inglês: jump, que é pulo, e scare, que é assustar. Aí você junta essas duas e fica algo como o susto que pula, né? Um susto pulando em você, e é basicamente isso. O jump scare é uma técnica em que alguma coisa meio que pula na tela mesmo, aparece de sopetão, do nada, pra assustar o público. Normalmente usando algum recurso imagético junto com o sonoro, pra fazer você, basicamente, saltar da cadeira com esse susto. E isso existe há muito tempo, tá, pessoal? Nos primórdios do cinema aparecia alguma coisa subitamente assim na tela, mas quando o som começou a ser mais usado de uma forma integrada aos filmes, o áudio passou a ser muito importante pra criar esse efeito. Praticamente todo jumpscare é acompanhado por algum barulho muito alto e súbito. Então vamos supor que eu tô aqui estrelando um filme de terror, né? Eu tô num corredor escuro, andando assim com medo, tem uma música de suspense rolando, e aí de repente essa música para, e eu vejo que tem um armário ali no fundo. E aí eu vou abrir esse armário, e exatamente no momento que eu estendo a mão pra pegar esse armário, toca uma nota de piano assim, bem aguda, tipo tam! E alguém põe a mão no meu ombro, e eu me assusto, e quem tá assistindo também se assusta pra caramba, né? Ou então eu vou abrir esse armário, eu abro e não tem nada. Toca até essa música, né? Fica aquela coisa que era pra ser um susto, mas não tem. Só que aí eu viro pra trás e tá lá o monstro. E ele aparece num corte seco, bem na hora que eu me viro. Isso é um jumpscare. Ou então, exemplos clássicos da internet. Aqueles joguinhos que você ia fazer um labirinto e você super se concentrava no labirinto, e quando você encostava na parede, pulava a imagem de algum monstro pra te assustar com um grito bem agudo. Todos esses são exemplos de jumpscare. Você vai ao cinema e passa algum trailer de filme de terror. Muitas vezes esses trailers têm os jumpscares também. Eles têm as coisas pulando, às vezes o monstro tá lá, ou a pessoa possuída, ou seja lá o que for naquele filme, fica com o rosto ocupando a tela inteira, com algum grito, algum som muito alto, por pouquíssimo tempo, porque é realmente uma coisa que quase que pisca na tela só pra te assustar e depois vai embora. Deu pra ver que isso é uma coisa que deixa a gente sobressaltado, né? A gente vê aquilo e fica, eita, nossa, meu Deus, que susto! Então dá pra entender por que isso é tão usado. Acaba sendo uma forma que é relativamente fácil e eficaz de você dar um susto numa pessoa. Por isso mesmo que o jumpscare acabou se tornando um clássico dos filmes de terror, né? Ele foi usado de formas diferentes ao longo de várias décadas, e as pessoas começaram a esperar que tivesse jumpscares em vários filmes. E até por isso que eles se tornaram uma espécie de clichê. Alguns críticos e especialistas de cinema descrevem o jumpscare como uma técnica meio preguiçosa,
preguiçosa. Por exemplo, o Nigel Floyd, um crítico britânico, ele diz que você não tá realmente com medo numa situação dessas, você só tá dando um pulinho na cadeira. É só uma reação do seu corpo a um som surgindo do nada, que pode acontecer mesmo quando você já tá esperando por aquilo. Quantas vezes você já não sabe que vai vir um susto pela frente quando você tá assistindo a um filme de terror? Eu, por exemplo, quando vou ver um trailer de filme, como eu não gosto de tomar esses sustos, eu já sei o momento que eu preciso fechar meu olho pra não ver, porque eu não quero tomar aquele susto, não quero dar o pulinho na cadeira, porque se torna algo um pouco previsível. Mas isso de dizer que é uma tática preguiçosa ou que não dá medo coisa nenhuma, pode ser uma visão um pouco reducionista, porque o jumpscare pode ser sim um bom recurso de filme de terror se ele for bem usado. Muitas das críticas a essa técnica, na verdade, vêm de filmes que abusam demais do jumpscare, que dependem muito dele, sem ter basicamente nada a oferecer além desses sustos. Não só isso, como o excesso de jumpscare também se torna uma coisa meio barata e acaba cansando o público. Mas tem vezes que o uso do susto assim pode ser bem eficaz. Um exemplo que eu acho legal citar é o próprio Alfred Hitchcock, que ele era um mestre do suspense e ele usava alguns jumpscares nos filmes dele. Por exemplo, em Psicose, quando tem aquela viradinha da cadeira, quem assistiu conhece, aquilo é muito eficaz, mas é um baita susto. E pro Hitchcock esse tipo de momento era a culminação do suspense, quase como se fosse uma recompensa pelo público aguentar tantos momentos de angústia, de tensão. O grito que a gente dá de susto é como se fosse uma catarse. É claro que usar o susto depois de vários momentos de tensão não é a única forma de usar um jumpscare. Tem jumpscare que aparece em um momento tranquilo do nada e realmente esse sim te pega muito de surpresa. Mas é só pra dizer que o jumpscare em si não é necessariamente uma coisa preguiçosa. Se bem usado, ele pode enriquecer vários tipos de filme. O problema mesmo é quando a galera exagera ou fica só um festival de coisa pulando na tela, que eu particularmente não gosto. Mas eu sei que tem gente que ama, que inclusive vai ver filmes de terror especificamente que tenham muitos jumpscares porque gosta de tomar muito susto e gosta dessa sensação de ficar pulando na cadeira. Para várias pessoas isso é uma sensação legal. Da mesma forma, por exemplo, que você gosta de ir numa montanha russa para sentir a sensação da queda, muitas pessoas gostam da sensação física que dá um susto. Então eu acho que tá tudo bem gostar e tá tudo bem não gostar. Eu sou a pessoa que não gosta, por exemplo. E se você não gosta, o objetivo desse vídeo é justamente de mostrar que tem opções muito legais pra você que acha que não gosta de filme de terror por causa dos sustos, que era o meu caso no passado. Um exemplo recente que eu acho bem legal de trazer é Não, Não Olhe, ou Nope, que é o filme mais recente do Jordan Peele. Eu acho muito difícil você não conhecer o Jordan Peele, mas caso você não lembre quem ele é o mesmo diretor de Corra, que foi um filme super aclamado também, que é outro que eu recomendo bastante. Também tem outro filme dele que eu tenho vídeo aqui no canal, que é Nós, vou deixar linkado aqui na descrição. Os filmes dele são muito bons e Não, Não Olhe também é muito legal de assistir. Ele dá medo de um jeito bem específico, que é o horror cósmico. Eu não vou entrar em todos os detalhes da história, não vou explicar as minúcias aqui da trama, porque Não, Não Olhe é aquele tipo de filme que quanto menos você souber da história, melhor, porque você vai se confundindo e se assustando com as coisas conforme elas se desenrolam. Mas eu vou deixar uma sinopse bem vaga pra vocês. Basicamente, um grupo de criadores de cavalos entra em contato com uma força misteriosa que mexe com o comportamento tanto de animais quanto de pessoas. Mas vou dizer, isso que eu falei aqui não define esse filme, tá? É só uma premissa bem básica. O que acontece mesmo você tem que assistir pra ver. Mas uma coisa que eu posso adiantar aqui é que o filme lida com o horror cósmico. E o que é esse tal de horror cósmico? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, só definindo um pouco melhor, mas eu vou falar em termos bem gerais aqui, tá? O horror cósmico muitas vezes mostra a humanidade perante alguma coisa que é muito maior do que ela. Coisas que por mais que a gente tente com todo o nosso esforço, a gente não vai nunca conseguir compreender. Isso porque o nosso cerebrinho, assim, tão pequenininho, tão insignificante de ser humano, nunca lidou com esse tipo de coisa e nunca vai conseguir lidar. É algo muito além da capacidade do ser humano. Então, humano nenhum conseguiria compreender determinadas coisas, pelo menos não enquanto mantém a sanidade. Muitas vezes, as obras de horror cósmico, elas trazem uma visão até que nihilista da nossa existência. O quanto que a gente é pequeno e insignificante diante da grandiosidade do cosmos. E como que nessa grandiosidade desconhecida tem tantas coisas que a gente nunca vai ser capaz de entender. E muito menos dialogar ou enfrentar quando elas vierem até a gente. Mas esse niilismo não é necessariamente uma regra, tá? É só que ele aparece em várias das obras do horror cósmico, mas tem várias que também não são necessariamente assim. Mas o medo do horror cósmico acaba sendo algo muito existencial, de você questionar o que você é perante todo o resto. E também um medo do desconhecido, que pra mim é o que mais pega em Não, Não Olhe. Essa coisa desse grupo de pessoas lidar com algo que eles não conseguem efetivamente compreender. Mesmo sem jumpscare, mesmo sem tomar esses sustos, a criatura do filme deixa a gente completamente angustiado, deixa a gente com medo, porque a gente não entende muito. O
que que ela é? O que que ela quer? Não tem como a gente saber com toda a certeza do mundo, não. Então, enquanto você assiste Não Olhe, você não vai levar susto, mas o seu medo vai vir de outra fonte. E uma fonte até mais duradoura, na minha opinião, porque eu não sei vocês que já viram o filme, se vocês quiserem, comentem aí embaixo, mas fica uma sensação de medo e inquietude até depois de assistir, na minha opinião. É aquela coisa que é capaz até de você querer que tivesse um jumpscarezinho só pra dar uma aliviada na tensão, sabe? Porque é muito tempo assim que você fica, e aí, o que vai rolar? Lembra que eu falei do Hitchcock, que vinha o susto meio como uma catarse? Então, é capaz que nesse filme talvez até ajudasse o susto, mas ele realmente deixa você com um medo mais geral, assim. E eu foquei mais na parte de horror cósmico, mas esse filme não é só sobre isso. Como já é tradição nas obras do Jordan Peele, esse filme usa o terror pra comentar outras coisas. Tem vários temas sociais muito importantes abordados, tipo a espetacularização da desgraça ou o apagamento das contribuições de pessoas negras na história do cinema hollywoodiano. Ou seja, conforme você vê o filme, você tem medo e reflexão andando de mãos dadas. Uma coisa que eu comentei quando falei de horror cósmico no geral é que muitas vezes a gente compara a insignificância da humanidade com o resto do universo, do cosmos. Isso pode se entrelaçar muitas vezes com obras que tratam de alienígenas ou terrores no espaço. Por isso que o horror cósmico muitas vezes interage bastante com a ficção científica. É muito comum que obras de horror cósmico tenham alienígenas ou seres incompreensíveis, abomináveis vindos do espaço. Mas não é toda obra de horror cósmico que tem alienígena necessariamente, por isso que eu acho bom distinguir as coisas. Às vezes, a tal da monstruosidade cósmica existe aqui mesmo na Terra. Pode vir, por exemplo, de um plano existencial diferente do nosso. Tem uma obra que eu acho que exemplifica isso de uma forma bem legal, que é Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer. É um filme que, assim, como eu poderia dizer, ele é bizarro, é surreal, ele é bastante perturbador, porque essas forças malignas e incompreensíveis, elas existem entre nós, só que a gente não consegue perceber muito elas, muito menos entender. Ou seja, o terror do desconhecido, ele não veio necessariamente como um alienígena, ele já estava aqui na Terra. Mas como uma coisa realmente incompreensível, não quer dizer necessariamente que seja 100% do mal. O desconhecido cósmico pode trazer seres terríveis, mas também pode trazer coisas belas. Por isso que eu acho esse exemplo muito interessante. Mas falei bastante de horror cósmico já. Vamos para um outro subgênero que é um dos queridinhos dos fãs de terror, que é o terror psicológico. Eu descobri que eu gosto muito quando os filmes têm elementos de terror psicológico. Mas o que é isso? A principal característica do terror psicológico é usar o estado emocional e psicológico dos personagens para gerar uma sensação de medo e desconforto no público. Os protagonistas, muitas vezes, mas nem sempre, são pessoas que têm temperamentos instáveis, muitas vezes eles podem ter alguma questão de saúde mental, ou que passaram por algum processo em que elas foram enganadas e não podem confiar no que elas estão vendo. Isso faz com que nós mesmos, do público, não saibamos se o que a gente está vendo essa pessoa vivenciar é realmente o que está aparecendo ali na tela. Ou até o personagem pode estar 100% ali mentalmente no início, mas os eventos traumáticos dessa história vão mudando a situação bem rapidinho. Eu acho que uma palavra que define bem as sensações que esse tipo de filme traz é paranoia. A ideia dessas obras é te deixar, como público, paranoico. E desse jeito, qualquer elemento que aparecer na tela pode te dar medo. Não precisa ser um monstro, não precisa ser sangue, não precisa ser uma situação fisicamente violenta. Mas como você tá em um contexto todo específico ali, meio que qualquer objeto, dependendo do contexto, pode ser algo que vai te deixar completamente assustado e coisado da cabeça. Esses filmes, eles realmente te deixam angustiado, assim. Eu não sei vocês, quando veem um filme desses, mas eu tenho, às vezes, até uma vontade meio de me contorcer na cadeira, sabe? De nervoso, em alguns momentos. Você fica, não, pelo amor de Deus! Sendo que não necessariamente é uma coisa que todo mundo consideraria assustador, mas naquele contexto é super angustiante. Em resumo, acho que dá pra dizer que enquanto obras mais consideradas terror tradicional, e isso eu tô falando bem em termos gerais, tá, pessoal? Não é nenhuma classificação técnica, tá? Mas enquanto esses filmes tecnicamente focariam, né, nas situações mais violentas, nos assassinos, nas criaturas, nos monstros, o terror psicológico, ele foca mais na atmosfera e nas questões internas dos personagens, refletindo os medos da psique, do personagem e do público também. Até para além do aspecto terror, esse subgênero acaba sendo muito usado para fazer estudos de personagens, né? Porque para ele funcionar, quem tá fazendo essa obra precisa mergulhar muito a fundo em como funciona a cabeça de determinada pessoa ou de determinado grupo. É muito comum até nessas obras a gente se questionar se os acontecimentos são reais ou não. E tem filmes que dão respostas, mas geralmente só no final. E tem filme que simplesmente
deixam em aberto. Você que decide ali se o que estava sendo vivenciado era real ou se só parte era real. Acho legal citar uma obra que é um marco desse tipo de terror, que é um livro chamado O Golem. Ele era inicialmente publicado como um folhetim, que é capítulo a capítulo, né? Você vai lançando pedacinhos da história de uma forma serializada, lá no começo do século XX, mas hoje em dia você consegue pegar a história completa para ler. E nessa história a gente tem um protagonista chamado Athanasius Pernath, que é um joalheiro que mora ali na periferia de Praga. E esse lugar é assombrado por uma criatura chamada o Golem, que é basicamente assim uma representação do sofrimento e da marginalização social das pessoas que moram ali. Só que essa criatura, ela mal aparece na história. Na verdade, a gente nem sabe se ela existe mesmo. O que acontece é que o nosso protagonista é uma pessoa que tem muitos traumas, tem várias questões ali, que a gente não sabe se dá pra acreditar 100% no que tá acontecendo ali com ele. Porque tem vários indícios disso jogados no texto. Por exemplo, ele perdeu boa parte das memórias dele ali do começo da vida. E aí, quando a história acaba, a gente fica sem saber se o que aconteceu foi real ou não. Eu acho importante dizer que tem um filme com o mesmo nome, se chama O Golem também, é dirigido pelo Paul Wegener, e é um filme de terror super importante, é um dos filmes mais interessantes, assim, do cinema mudo, mas não é essa história, tá? É outra coisa. De qualquer forma, eu recomendo, assistam. E pensando em clássicos do cinema, eu acho que um dos filmes de terror psicológico mais interessantes que a gente tem é O Bebê de Rosemary. E aqui vamos deixar o diretor à parte nesse momento, vamos só falar do filme como um clássico, mas apesar dos pesares, eu acho que esse é um filme muito importante pra quem quiser entender um terror psicológico, então bora falar dele. Então, pra quem não conhece O Bebê de Rosemary, eu também não quero dar muitos detalhes dessa trama, mas uma coisa interessante desse filme é que até o final, basicamente, você não consegue saber se é a Rosemary que tá sendo muito paranoica ou se realmente existe algo muito estranho acontecendo com ela e com as pessoas ao redor dela. É uma história que vai crescendo, você fica parecendo aquele meme das pessoas que estão obcecadas com uma coisa ligando os pontos. Não, mas fulano disse isso. Não, mas fulano agiu desse jeito. Não, mas fulano disse tal coisa. E hoje em dia, como a gente já meio que sabe o que é o filme, já sabe o final da história, fica um pouco mais tranquilo de entender os indícios. Mas pensa uma pessoa que não viu essa história nunca e tá lá pela primeira vez vivenciando aqueles diálogos e tentando montar esse quebra-cabeça. Realmente é uma coisa que vai te deixando meio transtornado enquanto você assiste. Você fica numa angústia, empatizando com essa personagem, mas ao mesmo tempo duvidando dela. Porque no fundo podia ser só uma grande paranoia da parte dela. Mas no fim das contas, não vou contar o final. Vou falar de um filme um pouco mais recente, que é A Bruxa, que conta a história de uma família cristã do século XVII que foi exilada da própria comunidade em que eles viviam e eles tiveram que se virar sozinhos e cercados por umas coisas bem estranhas. Começa a acontecer uma sucessão de bizarrices com eles. Por exemplo, o filho deles some. Será que tem bruxas vivendo ali na floresta ao redor deles? Será que tem alguma força maligna vivendo ali no meio da família? Tanto A Bruxa quanto O Bebê de Rosemary são dois filmes sensacionais e muito perturbadores. Se você prestou atenção enquanto eu tava falando, deu pra ver que em vários momentos eu mandei um será que tal coisa aconteceu? Será que tal coisa é de tal jeito? Porque esses filmes basicamente te fazem questionar isso o tempo todo. É como eu disse, mais do que jogar o terror na sua cara, o terror psicológico trabalha com perguntas, basicamente. Você se pergunta o tempo todo o que tá acontecendo, ou será que isso tá acontecendo? Será que eu posso confiar no que tá acontecendo? Será que tudo isso é uma mentira? Ou será que eu posso interpretar isso de outra forma? A partir dessas perguntas, desses questionamentos, o público e os personagens criam seus próprios medos, que são medos que não necessariamente são de coisas específicas, como monstros ou criaturas. Mas isso não quer dizer que você não consiga fazer terror psicológico em histórias que tenham criaturas. Existem sim histórias com terror psicológico e monstros, mas muitas vezes esses monstros estão ligados com alguma questão psicológica dos personagens ou daquele grupo que é retratado na obra. Saindo um pouco dos filmes, tem uma série de jogos que eu acho que retrata isso de uma forma muito interessante, que é Silent Hill, principalmente o 2. Todos os monstros do jogo, tipo, todos mesmo, acabam refletindo o estado mental do protagonista. Até mesmo o Pyramid Head, que é aquele cara que, mesmo se você não jogou Silent Hill, você já deve ter visto alguém fazendo cosplay dele, alguma imagem dele, porque é um dos inimigos mais famosos da história dos videogames. Mas enfim, até mesmo o Pyramid Head é uma personificação da culpa que ele tem por causa de um acontecimento do passado dele. Uma coisa que até mesmo ele apagou da memória dele, mas que tá lá ainda, persistindo no psicológico dele. E aí tem personagens que são a frustração sexual dele, tem um monte de representações que conforme você vai jogando o jogo, você vai vendo que muitas coisas são externalizações do que aquele cara tá sentindo. E é até difícil saber se o que a gente tá jogando é de fato real. Mas vamos voltar aqui pros filmes. Um filme pode usar elementos de horror psicológico, mesmo que isso não seja parte central do enredo. E eu acho que um exemplo legal pra citar disso é A Lenda de Candyman, filme dirigido pela Nia da Costa e escrito por ela e pelo Jordan Peele, que eu já falei mais cedo nesse vídeo também. Esse
Esse longa, no fim das contas, ele é um slasher, que usa muito bem um elemento que é bem comum em vários filmes de terror, que é o tal do body horror, né? O horror corporal. Antes de explicar essas coisas e esse tanto de termos, bora falar de A Lenda de Candyman. Ele é uma sequência de um clássico cult chamado O Mistério de Candyman, que é um filme de 92. Mas fica tranquilo se você não viu esse filme, porque você não precisa necessariamente. Esse filme novo funciona 100% sozinho. Ele tem referências ao filme de 92, mas ele foi feito pra você poder ver sem ter acompanhado o outro antes. O que acontece nesse filme novo? A gente tem um artista que fica obcecado pelo Candyman, que é um ser sobrenatural que teria surgido a partir de uma morte muito violenta de um homem escravizado, e aí diz que esse ser causou até um massacre em um bairro periférico de Chicago. Enfim, esse artista fica obcecado pelo Candyman e começa a retratar ele nas obras dele. Só que a arte dele basicamente traz o Candyman de volta à vida, e vários ataques voltam a acontecer. E são mortes extremamente violentas, cheias de sangue. E acho que nesse resumo a gente já traz bem o que é um slasher, o que é body horror. Slasher é um subgênero do terror que os personagens são perseguidos e muitas vezes mortos, atacados e tal, por um assassino, que pode ou não ser humano. Geralmente os antagonistas desses filmes usam objetos cortantes, por isso até o nome slasher, né? Que você vai, por exemplo, cortar com uma faca ou com algum objeto grande, e aí você estaria slashing, né? Você estaria arranhando a pessoa com uma faca, cortando ela, fatiando basicamente com uma faca. Então você vai ver muito filme slasher com facão, com serra elétrica, com machado, um monte de coisas assim, mas isso não é necessariamente uma regra. Eu acho que o slasher é um dos tipos de filme que eu vejo de uma forma mais tranquila do que todos os outros. Então se você, como eu, tem muito medo de susto, talvez os slashers sejam uma boa aposta. Porque muitas vezes esses filmes não chegam a ter sustos, como é o caso de A Lenda de Candyman. Eu não vou dizer que ele tem zero jumpscare, mas ele tem bem poucos em momentos espaçados e realmente fazem a diferença nesses momentos. Então mesmo se você odeia jumpscare como eu, tem muito que aproveitar desse filme. Mas aí vem uma coisa, que eu sei que muita gente se incomoda com o tal do body horror, que é o horror corporal, que é uma coisa que eu particularmente não sinto muito medo, então normalmente esses filmes são mais tranquilos de assistir pra mim. O que é esse tal de body horror ou horror corporal? É quando são mostradas várias coisas perturbadoras e gráficas em relação ao corpo humano. Então muito sangue, cabeça rolando, coisas aflitivas acontecendo com o corpo das pessoas. Acho que deu pra notar que o horror corporal ele não é necessariamente o filme todo sobre isso, né? Tem filmes que focam muito no horror corporal, mas muitas vezes ele tá ali como elemento em vários outros filmes de terror que são de outros tipos. Então você pode ter um filme de horror cósmico que tem horror corporal junto. Você pode ter um filme de horror psicológico que tem alguma cena extremamente aflitiva de horror corporal. Dá pra você considerar o horror corporal como um subgênero quando é mais o foco da obra. Aí pra ver A Lenda de Candyman você precisa ter o estômago forte, porque tem bastante horror corporal. Tem muita violência extrema, tem ferimentos bizarros, muita coisa causada pelo assassino, bem gore mesmo. Então você não vai tomar susto, mas talvez embrulhe seu estômago um pouco. É esse desconforto, essa sensação de nojo e de repulsa que trazem o medo nesse tipo de filme. E é óbvio que assim, né, tem a participação do Jordan Peele no roteiro. E como eu falei anteriormente, os filmes dele sempre trazem também comentário social, discussões sociais interligadas ao medo na trama. E esse roteiro dele com a Nia da Costa não é diferente disso. A parte social e o horror estão interligados. Se você curtir filmes que tenham bastante violência, eu recomendo muito que vocês vejam A Lenda de Candyman. A direção da Nia da Costa tá bem legal e eu tô curtindo muito acompanhar o trabalho dela. Aí se você quiser um filme que tenha um assassino, tenha essa figura do assassino que dá medo, mas que não tenha tantas cenas violentas e não tenha jumpscares, você também acha esse tipo de filme. Porque eu disse que tem terror pra todos os gostos, né? Por exemplo, O Telefone Preto é uma história que mistura uma coisa mais paranormal com um serial killer. Tem um garoto na história que ele é sequestrado ali nos anos 70 e ele fica preso num porão. E nesse porão tem um telefone preto, que é o título do filme, né? Que não funciona, pelo menos não funciona do jeito que a gente esperaria. Esse telefone basicamente tá conectado com o além, e o menino começa a falar com as vítimas do assassino. E essas vítimas vão tentar, pelo menos, ajudar ele a escapar, pra que ele não tenha o mesmo destino delas. É interessante porque ele é um filme que é tenso, que é angustiante, mas ele também não usa muita violência, pelo menos na minha opinião, ele não tem cenas super violentas, assim, que nem outros filmes. E ele também não se escora no jumpscare pra fazer você sentir medo. Esse filme abusa muito de um tropo que eu gosto muito de fazer referência, que eu vou até deixar o link do TV Tropes aqui embaixo, que é o tal do Nothing is Scarier, meio que assim, nada é mais assustador, que é basicamente quando você tá só na expectativa. Nada de particular tá acontecendo. Você tem o silêncio, você tem a tensão, você tem a expectativa, mas não é como se tivesse o monstro na sua frente, não é como se tivesse o assassino na sua frente. Você tá só numa construção de tensão muito contínua, que deixa o público mega angustiado, imaginando o que vai acontecer ali. O tal do nada é mais assustador é porque nada pode se comparar às coisas que a gente pensa que vão acontecer. Nenhum monstro pode ser mais assustador do que o que a gente achou
achou que o monstro ia ser. E às vezes nada demais acontece mesmo nessas histórias, mas o medo já aconteceu. Os nossos nervos já ficam em frangalhos. Tem um outro tropo que é bem interessante de filme de terror, que eu acho que é legal trazer aqui pra esse vídeo. Que assim, em muitos filmes de terror, a maior parte das cenas assustadoras acontecem em ambientes escuros. E não é à toa isso. O medo do escuro é um dos medos mais comuns que a gente tem, não só na infância. Tem muitos adultos que também têm medo do escuro. Porque no escuro, se for parar pra pensar, a gente não sabe o que tá ao nosso redor. Se você sair no meio do mato no escuro, você pode topar com algum predador que te atacou e você nem sabe de onde veio. Então junta essa coisa que eu acredito que venha de um instinto de sobrevivência nosso. Se eu tiver errada falando besteira, comentem aqui embaixo, né? Mas além disso, tem também o medo do desconhecido. Se você não sabe o que tem ali à frente, por que você vai tentar ir lá? É melhor você esperar que chegue a luz do dia, para que você possa explorar com um pouco mais de informações ali, pelo menos as informações visuais. Então quando a gente pensa numa ambientação de filme de terror, a gente normalmente pensa numa coisa mais à noite, mais no escuro, né? Porque a claridade traz um conforto maior pra gente. Não é à toa que, por exemplo, quando algum tipo de crime acontece assim à luz do dia pra todo mundo ver, as pessoas costumam se escandalizar um pouco mais, né? Fica aquela coisa da imprensa, nossa, mas em plena luz do dia isso acontecendo. Como se fosse um absurdo algo de perigoso acontecer durante o dia e fosse mais normal e mais esperado que acontecesse durante a noite. Quando a gente vê, é muito comum que as histórias relacionem a noite ao perigo. Até tem monstros clássicos que em geral agem de noite, né? Os vampiros, os lobisomens, eles são muito relacionados ao noturno. Você não vê, na maior parte das histórias, eles perambulando ali durante o dia. Ou pelo menos durante o dia a força deles está muito reduzida. Só que o mal não existe necessariamente só de noite. Ele pode estar ali durante o dia se aproveitando dessa falsa sensação de segurança que a gente tem. E é por isso que um dos tropos mais interessantes, na minha opinião, nas histórias de terror, é o que se chama terror à luz do dia. Eu também vou deixar linkado aqui na descrição. Mas esse tropo fala basicamente de cenas que acontecem em plena claridade. E mesmo assim são super assustadoras. Às vezes até por isso. A ideia é justamente aumentar a sensação de medo, mostrando o mal e o perigo em um momento em que a gente acredita que é de segurança total, porque tá de dia, porque tá tudo claro. E isso é bem difícil de executar, exatamente porque você precisa subverter essa percepção do público e nem sempre dá certo. Mas quando dá certo, é certeiro, dá muito medo. Uma história que usa esse tropo pode ter só algumas cenas assim e a outra parte no escuro, não quer dizer que tenha que ser o filme todo super claro, super de dia, mas tem uma obra que eu queria recomendar pra vocês que se passa basicamente toda enquanto o sol brilha muito forte lá no céu. E até mesmo o nome tem um pouco a ver com isso. Midsommar. Esse filme conta a história de uma jovem que acabou de passar por uma situação super traumática e ela acaba viajando com o namorado dela e um grupo de amigos pra uma comunidade bem pequena no interior da Suécia. Não demora muito pra ela começar a perceber que tem alguma coisa bem bizarra acontecendo ali nessa comunidade. Mas o interessante é que esse filme se passa quase todo durante o dia. E não é qualquer dia, é um dia bem bonito, inclusive, daqueles que daria pra dar uma volta no parque, sabe? Que é aquele dia que você fica animado pra sair de casa, o sol tá bonito, sabe? Tá tudo legal. Mas o filme consegue trabalhar tão bem a inquietude e essa sensação de que tem alguma coisa errada ali, um mal se escondendo por ali, que essa iluminação toda deixa a gente ainda mais inquieto. E muitas das cenas usam aquele recurso que eu falei, do nada é mais assustador, que é quando nada acontece, basicamente. Tem às vezes um suspense muito grande criado, mas nada demais rola naquele momento. Só que você já ficou tenso. Só essa sensação de que tem algo errado, de que alguma coisa pode acontecer, já deixa a gente super desconfortável. E não fica só nisso, é claro, porque tem vários momentos violentos e bem perturbadores, ainda mais indo mais pro final do filme. E como eu falei, vários subgêneros, vários elementos podem coexistir no mesmo filme, então Midsommar também tem vários elementos de horror psicológico. Em vários momentos você fica paranoico junto com a protagonista. E esse elemento do terror durante o dia, ou em cenas muito iluminadas, acontece em várias outras obras. Midsommar é só um exemplo. Até o Não Olhe, que eu trouxe aqui no vídeo, tem várias cenas que se passam durante o dia. E ele não deixa de te assustar por causa disso. Tem um clássico do Hitchcock, que é Os Pássaros. Esse é um filme que se passa quase todo durante o dia. E ele é desesperador. Basicamente, a personagem precisa sobreviver quando os pássaros começam a atacar a cidade por aparentemente nenhum motivo. E eu sei que parece uma premissa muito besta, mas quando você vê o filme, ele é realmente muito aflitivo. Se você nunca viu, eu recomendo. Ele vai aumentando a tensão de um jeito cabuloso. Eu sempre lembro daquela cena que tem os passarinhos um pouquinho assim, pousados, aí depois tem um monte, e mais um monte, e você fica... O que tá acontecendo aqui? É uma tensão que vai crescendo, crescendo, e tudo isso na maior claridade. E assim, eu poderia ficar o dia todo citando filmes que saem desse estereótipo de filme de terror que a gente tá acostumado, de que vai pular coisa na sua cara, de que vai te dar susto, de que vai ter um demônio ocupando a tela toda enquanto tocam uma nota aguda pra você pular da cadeira. Eu sei que eu não tô contando nenhuma novidade aqui, todo mundo sabe que outros tipos de filme existem, mas eu percebo, conforme eu falei nos meus outros vídeos, que eu tinha esse receio de ver os filmes por causa de sustos e por causa
disso eu me afastei muito dos filmes de terror ao longo dos anos, muitas pessoas acabaram comentando que passavam pela mesma coisa e que acabavam não vendo filme de terror por causa disso. E esse vídeo é mais como um ponto de partida para que a gente possa ver que tem sim muitos exemplos mega diferentes e a gente não precisa se ater por um clichê específico. Lógico que falta muito filme nessa lista, então vocês podem deixar aqui nos comentários as recomendações de vocês, eu vou adorar ver. E se eu tiver coragem, vou assistir. Só lembrando que quase todos os filmes que eu falei nesse vídeo estão disponíveis no Telecine. Além dos que eu já tinha falado, né? A Lenda de Candyman, O Telefone Preto, Não, Não Olhe e Sorria. Tem o Bebê de Rosemary, tem o Golem, Os Pássaros, A Bruxa. Todos esses podem ser encontrados ali, assim como vários outros. Tem um listão ali maravilhoso, vou deixar linkado aqui na descrição, vão lá conferir. Aproveita e conta pra mim quais desses você já viu e o que te assusta em uma história de terror, quero saber. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos sobre isso mais pra frente, peçam aí nos comentários também. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!